E olha, algumas estimativas que estão sendo feitas, eu estou usando alguns comentários agora, vou usar o comentário da Datagro, que acredita em 15 milhões de toneladas de perdas por conta das intempéries climáticas na campanha 2018-2019 de soja. Essas perdas podem ficar até maiores pelo que nós temos conferido. Eu andei em alguns estados aqui brasileiros, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, em áreas de produção, e as perdas são muito grandes. Tem gente colhendo até abaixo de 30 sacas por conta do fator climático. Mas o fato é que os 5 estados brasileiros, os grandes produtores de soja, talvez só o Rio Grande do Sul não tenha sido determinantemente impactado de maneira negativa pelo fator climático. É por isso que nós vamos trazer agora um levantamento muito interessante que foi feito pela Somar Meteorologia, pela Juliana Rezende, que mostra como é que vem esses impactos em torno daquilo que acontece com o clima. Vamos conferir então as informações com Juliana Rezende. A nossa produção está dizendo que daqui a pouco nós vamos trazer os destaques aqui do Agricultura BR. Por agora, nós vamos falar a respeito de um lançamento que vai acontecer logo mais lá em Cascavel, na Show Rural. Bom, e a Show Rural Copavel tem muita novidade, eu estava lá, cheguei nessa madrugada, o José Cunha ainda está fazendo reportagem por lá e vai trazer coisas para nós, como essa. Vai ter um lançamento daqui a pouco lá no estande da Embrapa, um grande estande que tem muita tecnologia, novidade para o produtor rural, e lá vai ser lançado uma nova tecnologia em torno do potássio. É por isso que nós vamos acompanhar agora essa reportagem de José Cunha, que explica como é que ela vai funcionar e vai ter impacto direto para o produtor rural brasileiro. A Embrapa Soja trouxe para o Show Rural Copavel 2019 várias tecnologias da soja. Uma delas será lançada amanhã com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e trata-se da tecnologia FastK. Eu vou conversar com o Adilson de Oliveira Júnior, que é pesquisador da Embrapa, vai falar para a gente o que é essa tecnologia e como ela funciona. Oi, Adilson, exatamente como que é a tecnologia FastK? Olá. Bom, a tecnologia o FastK é um método rápido para avaliação do estado nutricional da soja com relação ao potássio, né? Então é um teste analítico em que é possível se analisar a concentração de potássio na planta de forma rápida e que permite refinar o manejo desse nutriente para a cultura da soja. E como que ela funciona? Eu vi aqui que você tem alguns testes aqui, né? Isso. A tecnologia, na verdade, é um método de análise, né? Então ele tem todos os procedimentos analíticos que devem ser realizados de forma correta para não ter depois alguma variação no resultado e na interpretação, né? Mas basicamente a gente faz a coleta de folhas no campo, né? Coletamos lá o 3º trifólio da soja, fazendo uma amostragem representativa da área ou coletando amostras com sintoma e sem sintoma, né? Quando é o caso da gente confirmar alguma deficiência de potássio. Na sequência, essa amostra vai ser pesada, né? Então a gente utiliza aqui uma balança portátil, por isso que é um método para se analisar na hora a concentração foliar de potássio. E esse é uma das vantagens da metodologia, né? Que é ter um diagnóstico praticamente em tempo real, né? Então, essa amostra é pesada, né? A gente anota a massa de volume, a massa da amostra ali, que deve ficar em torno de 1,5 a 2,5 gramas, né, de folhas, tá? Na sequência, a gente macera essas amostras em qualquer recipiente ali que permita macerar isso, né? Então tem que macerar bem para a gente fazer um extrato aquoso, né, desse potássio que está dentro da folha ali, tentar tirar ele, né? E depois a gente filtra, coleta aqui o volume que foi filtrado e determina, né, a concentração de potássio ali naquele extrato nesse equipamento aqui, que é um medidor portátil de potássio, tá? Em função da massa de folhas, né, do volume ali que a gente aferiu e da leitura, a gente consegue estimar a concentração foliar de potássio na planta. A gente sabe que o potássio é um nutriente importantíssimo no processo de crescimento e produção da planta, né? Mas o que ocasiona, no caso, a falta do potássio? Bem, considerando a demanda nutricional da soja, depois do nitrogênio, o potássio é o segundo nutriente mais
absorvido e também o segundo mais exportado da lavoura, né? Muita gente não sabe, mas nos grãos de soja, de milho, de trigo, das culturas em geral, se tem nutrientes, né? Tem a parte mineral lá do grão. E à medida que a gente vai elevando o teto produtivo das cultivares, a gente vai removendo mais nutriente da área. E caso não ocorra reposição em quantidades adequadas via fertilizantes, né, no caso do potássio, quem sustenta essa produtividade é o solo, né? E à medida que a gente vai removendo do solo, retirando e não vai repondo, a gente começa a ter problemas de deficiência, que é o que a gente mostra nessas plantas aqui. Então, nesse primeiro vaso aqui, a gente tem uma planta que sentiu muito a deficiência de potássio, um solo com teor muito baixo, né? Um baixo teor de potássio. Baixíssimo, né? Um teor muito baixo. Essa outra planta aqui, ela também está sentindo a deficiência, mas num nível um pouco menor, né? Ela ainda não expressou sintoma. Aqui a gente está vendo sintoma claro de potássio. Então aqui a gente está perdendo um pouco menos, tá? E o método permite que a gente consiga diagnosticar isso, né? Uma situação de alta deficiência, né? Que é a interpretação lá com teor abaixo de 1,5 grama por quilo. Uma situação que a gente chama de fome oculta, né? Onde a planta está perdendo produtividade, né? Mas ainda sem expressar o sintoma, né? É uma faixa que a gente chama ali uma faixa de atenção, né? E uma planta aqui que está com teor adequado, que ela teve um adequado manejo de potássio na lavoura, né? Então o método permite que a gente consiga refinar essas três condições, né? E definir as estratégias de manejo, principalmente na safra seguinte, através da análise de solo e correção via solo, né? Porque a gente tem que corrigir a causa do problema. Essa planta está tendo problema por conta do baixo teor no solo. Então, tem que aplicar potássio para corrigir isso daí. Saberia precisar quantos % de perda a falta de potássio provoca? Numa condição crítica de deficiência, a gente perde ali 60%, 70% do que teria do potencial de uma lavoura bem nutrida. Numa condição de fome oculta, né, de torno de 10% a 15%, 20% em alguns casos. Então, é uma perda significativa pelo equívoco no manejo da adubação potássica. Então essa tecnologia permite que o produtor tenha uma produção mais elevada. Sim, corrigindo essas limitações, o produtor vai voltar a ter condições de atingir altos patamares produtivos, né? Então ela te permite refinar nesse sentido. Vale salientar que o FastK não substitui as ferramentas de diagnóstico que a gente tem aí. Análise de solo, análise foliar, né, onde a gente avalia o equilíbrio nutricional da planta. Ela entra como uma ferramenta auxiliar no diagnóstico de um nutriente importante na cultura da soja, que é o potássio, né? Mas todas as nossas recomendações técnicas quanto à amostragem de solo, de folha, para diagnóstico nutricional continuam válidas e a gente fomenta que seja utilizado o máximo possível, né? Mas só com um adequado equilíbrio nutricional que você vai conseguir obter altos patamares produtivos. E vocês vão disponibilizar essas informações? Sim, todas as informações que estão sendo geradas com o FastK está sendo disponibilizada no hot site que nós criamos, né, no site da Embrapa Soja. E as informações que forem geradas a gente vai atualizar lá. Vídeos sobre a metodologia também serão disponibilizados, então tudo pode ser encontrado nesse hot site lá. Tá certo, Adilson, obrigado pela sua participação.